Olá, eu sou a Tatiana, eu sou engenheira civil e eu tenho visto que cada vez mais, quando uma pessoa compra um apartamento e ela vai morar no apartamento, ela sempre quer fazer uma reforminha. Por mais impecável que o apartamento esteja, por mais novo que o apartamento seja, ela sempre quer deixar o apartamento com a cara dela. E você que é síndico, com certeza já viu isso também. E eu sei que a tarefa mais difícil é você falar para o condômino que ele não pode fazer a reforma dele, ou que a reforma dele tem que passar por uma análise de um engenheiro, principalmente se você é um síndico morador. Como que você vai falar para o seu vizinho que ele não pode fazer uma reforma, sendo que o outro vizinho do lado já fez a dele do mesmo jeito? Eu vou te mostrar então, de uma forma simples, qual a explicação disso. Eu tenho aqui uma estrutura, um copo que vai representar os pilares da minha estrutura. E eu tenho aqui a laje, o restante do carregamento da minha estrutura. Essa folha aqui para mim vai representar uma reforma, a reforma de um apartamento. Uma troca de piso, por exemplo, que é muito comum de se acontecer. O peso dessa troca de piso não é nada. Então eu vou fazer essa reforma e colocá-la aqui. Mas depois um outro apartamento também vai fazer uma reforma simples. E outro apartamento. E mais outro. E assim vai ao longo dos anos, ou mesmo em um curto período de tempo. Quando o edifício é novo, costuma ser em um curto período de tempo. Entrou uma outra pessoa, aquele apartamento foi vendido, entrou uma outra pessoa e ela também quer deixar o apartamento que foi deixado impecável com a carinha dela. Até que um dia, colapso da estrutura. Bom, então a gente pode ver que uma simples reforma, ela é diferente em função de qual etapa que a gente está da vida da estrutura. E isso é muito mais grave se a gente não tem um histórico do que aconteceu na edificação. Se a gente não sabe em que ponto a gente está, se estamos lá nas reformas iniciais ou se estamos já em etapas mais avançadas, como essas últimas folhas que eu coloquei aqui. Mas isso tem solução. Como eu costumo dizer, é importante a gente saber ler e interpretar o que a estrutura tem a dizer antes de começar qualquer tipo de intervenção. Ah, Tatiana, mas isso é coisa de engenheiro. Sim, eu concordo com você, isso é coisa de engenheiro, mas eu também não sou médica e tem algumas coisas que eu sim sei, porque eu preciso na minha vida. Por exemplo, eu sei muito bem que quando eu tenho febre, ou minha filha tem febre, é porque alguma coisa está errada, alguma coisa está acontecendo. Eu não sei exatamente o que é, mas eu sei que está errado e isso me indica que eu tenho que levar ao médico. E se você é mãe, a gente ainda vai mais além, que com o treino chega um momento que a gente nem precisa de colocar o termômetro. A gente já sabe que a criança está com febre, só de olhar o comportamento dela. E com a engenharia acontece a mesma coisa. Você pode se treinar para poder identificar algum problema. Por exemplo, quando a gente enxerga uma fissura, a gente sabe que tem alguma coisa que está acontecendo ali. Ela pode significar algo importante? Sim, ela pode significar algo importante. Mas ela pode significar ter uma causa menos importante, como uma tubulação que está passando ali por trás. E isso o engenheiro vai poder te falar se ela é importante ou não, mas você soube identificar que tinha algum problema. A minha intenção aqui não é formar um engenheiro. Eu queria simplesmente que você ficasse com duas ideias. A primeira é, uma reforminha não é só uma reforminha. Ela depende não só do que está sendo feito, mas em que momento ele está sendo feito. E a segunda ideia é, qualquer pessoa pode aprender a identificar que um problema existe, um potencial problema existe, assim como a febre é um indicativo de um problema de saúde.